Artigo 3. Oi, peraí. Aqui. Artigo 3. Algum nome atribuído a Deus em sentido próprio. Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que nenhum nome é atribuído a Deus em sentido próprio. Então quer dizer que algum nome é atribuído a Deus em sentido próprio, é o que o Tomás vai defender. Com efeito, todos os nomes atribuídos a Deus os recebemos das criaturas, como foi explicado. Ora, os nomes das criaturas são atribuídos a Deus por metáfora. Tá ok. Como quando se diz Deus é um rochedo, Deus é um leão e etc. Logo, todos os nomes atribuídos a Deus o são por metáfora. Então, Tomás vai dizer que nem todos, hein? É por metáfora. Como é que será que funciona isso, Nayara? Nossa. Além disso, nenhum nome é atribuído em sentido próprio. A alguém, quando é mais exato negar-lhe do que afirmar este nome. Ora, todos esses nomes, bom, sábio e outros semelhantes, nós os negamos a Deus com maior veracidade do que os afirmamos, como mostra Dionísio. O que quer dizer isso? Isso quer dizer. Ô, Natália, você não ia lá cuidar do seu cachorro? Tô esperando o Gabriel, mestre, mas já vou sair. Entendi. Nós negamos a Deus com maior veracidade do que os afirmamos, como mostra Dionísio. O que quer dizer isso? Quando eu defino Deus alguma coisa, na verdade eu estou dizendo muito mais sobre o que Deus não é do que Deus é. Né? Por quê? Porque uma vez que eu estou limitado às condições das cinco faculdades sensoriais, ao modo de conhecer da realidade atual, então eu tenho muito mais coisas para dizer que Deus não é do que é, né? Porque Deus está muito distante em relação a gente, né? Essa é a impressão que a gente tem, mas vamos ver. Logo, nenhum desses nomes é atribuído a Deus em sentido próprio. Três, ademais, os nomes dos corpos são atribuídos a Deus por metáfora, pois ele é incorpóreo. Hum, sim, Deus é incorpóreo, né? Ou a não ser que você ache que Deus realmente é um humano que sai andando por aí. Você sabe que tem o pessoal como Muhammad Ali e outros, tem tanto católicos, cristãos quanto muçulmanos que acreditam que Deus é ser humano disfarçado, que anda por aí o tempo todo com disfarces. Não que na Idade Média não tenha essa ideia, né? Jesus se disfarçando de mendigo para aparecer. Santa Catarina de Sena, por exemplo, você tem uma essa ideia aí de Jesus aparecendo como mendigo para ela. Ela cuida, é o próprio Jesus que está lá. Mais de uma história em relação a isso. No budismo também tem essa história de bodhisattvas se disfarçando de mendigos. É, então tem corpo, ou assume corpo. Assume corpo, não tem corpo. Mas Deus é Deus que faz isso? É Jesus? Ou é algum anjo? Então você tem uma série aí de questões ligadas à cultura religiosa de personificações, né? Anjos, bodhisattvas, anjo na cultura muçulmana, anjo na cultura católica, bodhisattvas na cultura budista. A diferença é que bodhisattva não é anjo, né? Porque não tem Deus, né? Lá dentro, né? Então é diferente. Então, os nomes dos corpos são atribuídos a Deus por metáfora, pois ele é incorpóreo. Isso está correto, como a gente já viu nas questões anteriores. Deus, necessariamente, em função da lógica do sistema usado na teologia revelada, ele tem que ser incorpóreo, né? Ora, em função do que mesmo? Se fosse matéria, Deus fosse matéria, ele teria que ser uma matéria em potência. Todas as possibilidades de matéria teriam nele, logo inexistente. Por quê? Porque não dá. Você não pode ter alguma coisa que tem todas as possibilidades. Se tem todas as possibilidades, é nenhuma. Por isso a gente é ato e potência ao mesmo tempo, né? Ou seja, a gente já está em ação, enquanto dentro da ação você tem possibilidades de ação, que afirma a liberdade dentro dessas possibilidades de ação, né? Que vai no sentido contrário daqueles que dizem que a gente não tem nenhuma liberdade, porque tudo aquilo que a gente pode conhecer, então está conectado com a nossa mente, etc. Aí nós estamos falando de liberdade ética, né? A liberdade de ação da existência, ela está dada, pelo menos nessa lógica de sistema que nós temos aqui, diante do ato e potência. Potência sendo aquilo que te abre para as possibilidades, e ato, a ação, que já está
acontecendo agora, né? Você e eu conversando agora, né? Então, isso já é a ação. A potência é, por exemplo, eu posso continuar falando de Tomás de Aquino, como eu posso simplesmente começar a falar da do contador aqui, entendeu? Mudei o assunto. Minha liberdade permite. Vai ficar completamente fora da aula? Vai. Mas a ação minha de pensar me leva a começar a falar de um contador aqui, ó. Contador, certo? Não tem nada a ver com a aula. Então, a minha liberdade permite isso, certo? Por quê? Porque está dentro da potência, do poder escolher, entendeu? Então, a liberdade não é uma questão só epistemológica, mas é uma questão da própria existência, ok? Sendo Deus incorpóreo, ele não pode ser matéria-prima. Por quê? Porque matéria-prima seria a possibilidade total em toda a matéria, não pode. Então Deus é o quê? Deus é ato puro, porque é a única possibilidade possível para ele ter. Ser Deus é ser ato puro. Se for potência pura, não existe. Ato puro existe, possível. Na contraposição da potência está o ato. Mas como é que seria esse ato, etc., que a gente está vendo agora? Em relação, nós já vimos, né? Lembra que lá atrás nós terminamos essa sessão? Lembra, Nayara? Lá atrás nós terminamos essa sessão sobre como é Deus, até onde o nosso intelecto pode alcançar, até onde as escrituras reveladas chegar. Agora nós estamos vendo como o homem conhece Deus. E dentre os modos como o homem conhece Deus, ele nomeia Deus. E essa nomeação de Deus, ela é feita mediante metáfora? Há algum acerto em relação a isso? É isso que ele está questionando aqui, né? Então nós sabemos, Deus é ato. Ora, todos esses nomes implicam certas condições corporais. O tempo está incluído em seu significado, ó. Então, implicam certas condições corporais. O tempo está incluído em seu significado e também a composição e outras condições próprias do corpo. Composições e condições próprias do corpo. Bom, aqui começa a falar muito próximo do budismo, da categoria do Abhidharma, que começa com a corporeidade, porque é o modo como a gente começa a conhecer as coisas através do corpo, através das faculdades corporais, né? As faculdades sensoriais nossas. E dentro disso também se trabalha o tempo, a impermanência. Então aqui está falando muito próximo do budismo, né? Essa terceira coisa aqui. Logo, todos esses nomes são atribuídos a Deus por metáfora. No budismo, se for falar de Deus, embora Deus seja um objeto inexistente, mas um objeto existente dentro da cultura, como assim? Enquanto o sistema não está lá, sistema de crença não está lá. Mas quando a gente vai conversar budismo para o mundo, conversa com as diversas culturas, Deus aparece como cultura, como objeto da cultura de povos que acreditam em Deus, inclusive o indiano. Então, como cultura está lá. Então a gente tem que lidar com isso como se fosse cultura. Certo? Certo. Quem tem que lidar com isso? Os budistas. Tem que lidar isso como se fosse cultura. Certo? Então, é sempre Deus por metáfora. Aqui ele está falando daquilo que acontece no budismo. Ó. Deus é sempre uma metáfora. A partir de um símbolo. Certo? De um símbolo que ocorre de união de pessoas dentro de uma crença específica. Você está usando o Kant. Não, o Kant é uma ferramenta muito útil para entender. Ele, nesse ponto de religião dentro da fé, dentro da razão, prática, está falando muito próximo do budismo. É que o Kant ele é um cristão. Não é porque eu estou exposto a diversas plataformas budistas, não. Diversas plataformas católicas, conservadoras. Eles dizem que o Kant é o anticristo. Não, povo, para com isso. O Kant era um cristão, ele morreu como cristão. A igreja teve dificuldades de entender o que o Kant estava falando. Hoje já foi superado com o Concílio Vaticano II. Ah, mas eu não aceito o Concílio Vaticano II. Meu filho, minha filha, que eu saiba, para a pessoa ter união com a igreja, ela deve seguir o fluxo da igreja. Se você quer se opor porque você é do Lefebvre, então a sua leitura do Tomás de Aquino vai ser uma leitura do século XVII. Entende? Você quer escutar o Lefebvre lá, Missa de Costas, tudo bem, século XVII. Você vai estar fazendo uma leitura de Tomás de Aquino que não acompanha o mundo atual.
O mundo atual já passou por uma Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, etc. Quem gosta de rezar a missa de costas não passou por isso ainda. Ah, você é contra a missa de costas? Não. Tô falando que quem gosta de acompanhar as razões pelas quais é válida a missa de costas, rezar em latim, fazer tudo aqueles monte de símbolo, etc., não entendeu o que é pós-Segunda Guerra Mundial. E quer voltar para trás, lá para o século XVII. Poder pode, você é contra? Não, faz o que você quiser, a liberdade é sua, a potência é sua. Mas vai ter dificuldade de acompanhar o mundo atual. Por quê? Ué, porque você está fazendo a liturgia, ela tem que acompanhar o seu tempo. Se eu pego a liturgia e coloco no século XVII, está incorreto? Não está incorreto, mas você não vai conseguir acompanhar. Aquilo ali tem uma distância muito grande daquilo que está aqui hoje. Certo? Por exemplo, você estuda latim no seu colégio? Não. Como é que você vai fazer para acompanhar aquilo? Tem que fazer cursos de latim? Tudo bem se você tem tempo, tem dinheiro, tem recurso, etc. para isso, mas normalmente as pessoas não têm. Então o que você vai fazer? Você vai ficar criando um distanciamento gigantesco entre altar e povo. Por quê? Porque, olha, como é que você vai aprender latim para acompanhar a missa? Latim é fundamentado em cima de memorização de tabela, você precisa de tempo. É por isso que a criança aprende latim desde criança, né? A criança aprende latim. Por quê? Porque ela tem tempo para estudar tabelas e tabelas, e decorar, decorar, memorizar, memorizar, para poder ler. É uma outra língua. Não é porque é próximo do português que dá. Olha aqui, ó. O que é isso? O ius mode nomina implicante quasdam corporalis conditionis. Como que eu vou ler sed omnia? Isso aqui é outra língua, pode tá perto, ó. Até, ó, nomina, alguma coisa, implicante, quasdam, não sei o que é, corporalis, não sei, corporal deve ser corporal, conditiones deve ser condição, eu acho que é, sede omnia, então, entende? Não vai dar, e o pessoal quer insistir nisso. Acha lindo, maravilhoso, porque o padre está rezando, e para você entender. O Concílio Vaticano II é a abertura justamente para o entendimento. Ah, é porque é do demônio, nós negamos o Concílio Vaticano I, Concílio Vaticano II. Ah, pelo amor de Deus, é do demônio. Como é que pode falar uma bobagem dessa? Vaticano I, Vaticano II é do demônio, é uma bobagem, uma atrás da outra. Ao contrário, Vaticano I, Vaticano II atende ao seu tempo, e o tempo é o tempo nosso, né? Não, porque você tem que ver que o sagrado continua sendo o mesmo. Quem defende isso é porque não estudou São Tomás de Aquino direito. Releia a Suma Teológica que você vai entender melhor. Se você não tiver interesses políticos, né? Continuando. Em sentido contrário, Ambrósio nos diz: certos nomes manifestam de maneira evidente o que é próprio da divindade. Alguns exprimem a verdade transparente da majestade divina. Outros lhes são atribuídos por uma espécie de transposição em razão da semelhança. Logo, nem todos os nomes são atribuídos a Deus por metáfora. Alguns o são em sentido próprio. Então, Tomás usa aqui, ó, certos nomes manifestam de maneira evidente o que é próprio da divindade. Ó, maneira evidente, imediata, sem metáfora, o que é próprio da divindade. Alguns exprimem a verdade transparente da majestade divina. Verdade transparente, evidente da majestade divina. Outros lhes são atribuídos por uma espécie de transposição em razão da semelhança. Então, existe também uma transposição em relação da semelhança, que é a metáfora. Então, olha, quem falou isso? Santo Ambrósio. Muito antes, na época de Santo Agostinho, isso aqui. Século IV, século V, século VI, por aí. E aqui nós estamos no século XIII, texto de Tomás. E o contexto brasileiro, tem gente que quer ver no século XVII, Brasil século XVII, né, nossa historiadora Eloiane? O pessoal quer ver no século XVII com missa de costa para o povo, rezando em latim. Como eu disse, eu não vejo problema disso desde que a pessoa aprenda latim, para acompanhar aquilo que está lá. Não tome como língua sagrada. Como assim, língua sagrada? Não, só o padre pode entender, eu não posso entender. Não, não. Aí tem algo muito errado acontecendo, né? Então, a pessoa tem que viver no século XXI, não no século XVII. Porque senão como é que vai anunciar o evangelho do século XVII? Eu vos anuncio o evangelho do século XVII. Loiane, vamos ver os engenhos.
Os engenhos que temos aqui em Campinas. Que engenho? Não, os engenhos que nós temos aqui em Campinas, nas fazendas, elas são muito interessantes. Que fazenda? Do que nós estamos falando? Não, não, não. Você tem que ver que não pode ficar batendo escravo lá no centro de Campinas, Gisele, lá perto da sua clínica. Entendeu? Não coloque escravos lá para bater neles, porque senão isso é anticristão e é mesmo anticristão, mas, não, mas do que nós estamos falando? Está fora do tempo. Sabe, século XVII. Atualmente, pode rezar em latim? Pode, desde que aprenda latim, né? Você vê algum problema de rezar a missa de costas? Eu não vejo problema nenhum, não. Agora, o problema é a questão do distanciamento, do desdém do anúncio do evangelho no nosso tempo. Né? Aí fica esquisito. Para que que serve, então, aquilo ali? Então, mas voltando ao nosso assunto, logo, nem todos os nomes são atribuídos a Deus por metáfora. Alguns o são em sentido próprio. Respondo. Como foi explicado, conhecemos a Deus pelas perfeições comunicadas por Deus às criaturas. Então, existem perfeições, coisas acabadas que foram comunicadas por Deus às criaturas, mas eu não acredito em Deus, certo? Então, como é que eu vou entender? Pouco importa se você acredita em Deus ou não, nesse ponto aqui. Como assim? Meu filho, minha filha, vamos prestar atenção. Isso aqui é um modo de pensar, é uma lógica que está sustentando todo um cabedal religioso que impacta a ética, que impacta a política. A sua crença individual pouco importa. As pessoas precisam superar um pouco aquela questão da infância mal resolvida, né? Conhece infância mal resolvida, não? Ah, eu não gosto. Por quê? Porque eu não gosto. Por quê? Porque fala de Deus, então eu não gosto. Ué, então tá, ué. Infância mal resolvida é um problema sério, né? Ah, não, mas isso aí é opressivo. Isso aí é opressivo. Isso aí é opressivo. Que pensamento, que sistema de pensamento não é opressivo quando vira política? Quando vira ética? Qual o pensamento não é opressivo? O budismo não é opressivo. Lógico que é. Você que tá viajando. Ah, mas só se estudar história melhor você vai ver que é. Olha Mianmar, por exemplo, hoje, como não é? Como não é? Ah, não, mas é porque o budismo puro, aquele que existe só na sua cabeça que não foi testado ainda na prática. Sei, sei. Esse aí é bom, hein? Esse aí é bom mesmo, hein? Então, todos, quando se coloca em prática, envolve problemas de degeneração, corrupção, opressão. Não tem jeito isso aí de resolver, entende? Então, quando eu olho que tem a questão Deus, 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 não acredito em Deus, eu tenho que entender que faz parte do sistema como vínculo de unidade de crença. Se você não acredita em Deus, o problema é seu. Supera a sua infância, meu. Sabe, minha cara, meu caro, supera a sua carência. Supere a sua infância. Bom, comunicados por Deus às criaturas. Essas perfeições se encontram em Deus segundo o modo mais iminente do que nas criaturas. Claro, tinha que ser, né? Tá dentro da lógica, né? Se Deus é o bem perfeito, a gente não é bem perfeito, a gente é bem imperfeito. E aí você tem até, né, esposo, esposa que chama o outro de bem. Já viu, gente? O bem, o bem, o bem, o bem. Isso deixa como criança confusa, viu? Na minha família tinha essa mania de meu pai chamar minha mãe de bem e minha mãe chamar meu pai de bem. Eu ficava sempre confuso. Mas que esse tal de bem que vocês falam aí? É porque seu pai é meu bem, tá? Mas eu perguntei o que é o bem, não se meu pai é seu bem. Não se minha mãe é seu bem. O que é o bem? E aí a dificuldade filosófica para responder, né? E aí como é que fica? Sabe o que aconteceu, Gisele? Eles pararam de se chamar de bem na minha frente, porque eu começava, mas vocês têm que definir o que é bem. Eu não entendo o que vocês querem dizer com bem. Bem qual? E a criança filosófica já era uma criança filosófica, né? Que bem é esse vocês estão envelhecendo, vocês vão morrer? Que bem é esse? Como assim bem? Que bem? Que bem é esse? Começaram a questionar. O questionamento era pesado, eles pararam de se chamar de bem, né? O bem máximo é Deus, porque Deus não passa, Deus é permanente, Deus não está submetido a causas e condições, Deus está fora do sistema que ele mesmo criou, certo? Ele se comunica com o sistema, mas ele não é parte do sistema. Essa é a lógica que está aqui dentro. Muito diferente da lógica védica, por exemplo, que Deus é parte do sistema. Aqui não. Não, mas Jesus é parte do sistema. Não. Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Como ser humano ressuscitado, ele faz parte do sistema
dos ressuscitados. E não tem outro que não ele que seja ressuscitado. Não, Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, dormiu. A dormição de Maria, e a alma dela foi levada aos céus e coroada como rainha do céu e da terra. Mas o corpo dela não é corpo ressurrecto ainda. Nossa Senhora não tem corpo ressuscitado, certo? Está dormindo ainda, porque ela participa da mesma sorte que todos nós dentro do sistema. Ah, mas as aparições de Nossa Senhora são milagres. Dentro do sistema é milagre. Por quê? Porque não tem corpo. Está dormindo o corpo. O corpo foi levado aos céus e permanece sem ressuscitar, né? Essas perfeições se encontram em Deus, segundo um modo mais eminente do que nas Escrituras. Ora, nosso intelecto apreende tais perfeições como se encontram nas criaturas e conforme as apreende, eles as designa por meio de nomes. Então, essas perfeições que se encontram em Deus de maneira mais eminente, Deus as comunicou para as criaturas por meio da sua criação, e por meio disso, os seres humanos as designam por meio de nomes, ainda que sejam imperfeitos, mas veem nas criaturas um certo reflexo de Deus que está lá. Portanto, nos nomes que atribuímos a Deus, há duas coisas a considerar. Um, as perfeições significadas, como a bondade, a vida e assim por diante, e o modo de significar. Então, nós temos as perfeições, os significantes e os significados, e o modo de significar. Ó. Quanto ao que significam, esses nomes são próprios de Deus, mais ainda do que das criaturas, e se atribuem a Ele por primeiro. Quanto ao que significam, esses nomes são próprios de Deus, mais ainda do que das criaturas, e se atribuem a ele por primeiro. Mas quanto ao modo de designar, esses nomes são, não mais se atribuem a Deus com propriedade, porque seu modo de significar é próprio das criaturas. Certo? Então, quer dizer, não há uma metáfora, há só um grau de imperfeição nas criaturas, que consegue ver nessas imperfeições a perfeição do Criador por meio do que? De uma abstração, né? Então, se assim é aqui, isso é bom, em Deus é mais, certo? Beleza? Mas Deus não é mais que dá para superar, é o mais insuperável. Depois, quanto ao primeiro. Portanto, deve-se dizer que certos nomes exprimem as perfeições comunicadas por Deus às criaturas. De tal maneira que o modo imperfeito segundo o qual as criaturas participam da perfeição divina está incluído na significação desses nomes. Assim, pedra, rochedo, significa um ente existente com sua materialidade. Tais nomes só podem ser atribuídos a Deus por metáfora, mas certos nomes significam as perfeições de maneira absoluta, sem que nenhum modo de participação esteja incluído em sua significação, tais como ente, bom, vivente, etc. E estes nomes são atribuídos a Deus em sentido próprio. Então, o sentido ele é próprio. O que abarca o significado do nome não chega até Deus, mas a gente imagina que isso que ele significa, quando transposto para Deus, em Deus é elevado até a máxima categoria, certo? Mas Jesus não é Deus? De acordo com o domínio do sistema, ele é Deus e homem. E ele sendo Deus, o nome dele é Jesus, então Jesus é o nome mais perfeito possível. Aí entra no âmbito religioso, não é mais o campo da lógica, né? Por quê? Porque ele teria o nome da missão de Deus no mundo. Yehoshua quer dizer aquele que liberta o seu povo, né? Então, que é Josué, viu? E é, é verdade, o nome é o mesmo nome, Yehoshua, é o nome do Josué, você sabia disso? Moisés não tinha o substituto dele? E não era Josué? É Josué. Mas é Yehoshua, é o mesmo nome, é Jesus. É estranho pensar isso, né? Porque a gente tira um sarrinho do nome Josué, né? Tinha um amigo meu, a gente tirava um sarro dele, Josué, Josué, né? Que é Josué, ainda se começava a zoar com o E do final, né? É. E aí,
Na verdade, é o mesmo nome, né? Yehoshua é o mesmo nome. É Jesus, Josué, certo? Então, Jesus é o nome mais perfeito? Bom, aí nós temos que ver no Tratado de Cristo. Enquanto o nome exprime a missão, sim, é o nome mais perfeito. Mas em si não, né? Porque é o nome dado pelos seres humanos, né? Também. Quanto ao segundo, deve-se dizer que quando Dionísio afirma, no caso de Jesus, né? Exprime a missão, porque senão a gente vai achar que quem é chamado de fotocópia, né? Pelo pai e pela mãe por um erro, né? Vandime, em vez de Van Damme, né? Van Damme, né? Tem um nome, né? Então é Van Damme, então tem... Não, né? Não, né? Coitado da pessoa que recebe essa ignorância do pai e da mãe, depois tem que mudar o nome, né? Né? Tem bastante gente assim, Loiane, que tem o nome de Raimunda e que muda, né? Entra na, entra na justiça, tem o nome Raimunda, chega lá, muda, né? O nome. Por quê? Porque não aguenta o nome, né? Se o meu nome fosse Xerox, eu ia querer mudar também, entendeu? Então, nem sempre o nome expressa a missão da pessoa, né? Imagina, meu nome é Xerox, meu nome é. Qual é a missão minha no mundo? Ser um Xerox? Como é que é isso aí? Né? Foi um erro do pai e da mãe, né? Então, mas no caso de Jesus, que foi anunciado pelo arcanjo Gabriel, aí o nome dele é o nome dele, né? Como eu disse, é âmbito religioso. Âmbito da lógica não faz um anjo aparecer, qual é a diferença? Mas no âmbito da lógica da religião, então, aí sim o nome de Jesus expressa a missão de Jesus. Quanto ao segundo, deve-se dizer que quando Dionísio afirma que os nomes em questão nós os negamos a Deus, é porque o que é significado pelo nome não convém a Deus na maneira como significa, mas em um modo mais excelente. Por isso, no mesmo trecho, Dionísio afirma que Deus está acima de toda substância e de toda a vida. Por isso, no mesmo trecho, Dionísio afirma que Deus está acima de toda substância e toda a vida. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que os nomes atribuídos em sentido próprio a Deus implicam condições corporais, não no significado do nome, mas quanto ao modo de significar. Ao contrário, os nomes atribuídos a Deus, por metáforas, implicam uma condição corporal em seu próprio significado. Deve-se dizer que os nomes atribuídos em sentido próprio a Deus implicam condições corporais. Ó, condições corporais, porque a gente sempre vê essas coisas a partir dos corpos, né? Através das nossas faculdades sensoriais, capta aquilo que é material, aquilo que é corporal, né? Não no significado do nome, mas quanto ao modo de significar. Ao contrário, os nomes atribuídos a Deus, por metáforas, implicam uma condição corporal em seu próprio significado. Então, Tomás está defendendo que, assim, ó, não é por metáfora que a gente significa Deus através de nome, mas do próprio modo de significar da que é a nossa abstração, que capta as coisas boas das criaturas, aquilo que é perfeito, e atribui a Deus. E ao atribuir a Deus, eleva a sua categoria máxima. Isso não é metáfora. Metáfora, ó, implica uma condição corporal em seu próprio significado. Beleza? Entenderam? Tudo certo? Então, ótimo. Chegamos até o artigo 4º. Os nomes atribuídos a Deus são sinônimos. Chegamos até o artigo 4. Quantos artigos tem essa questão? Vamos ver aqui. Esse artigo tem aqui, ó, 12 questões. Nós chegamos até aqui, ó. 1, 2, 3, até o 3 nós concluímos. Certo? Aqui é 1, 2, 3. Agora falta ainda 9 artigos para a gente ver. E tá indo mais rápido, né? Então vamos tirar foto. Oi, Tati, cadê a menina? Tá dormindo? Entendi. Vamos tirar foto. De hoje tomando sol para regular a vitamina D. Vamos lá. Foi? Beleza, então. Tchau, até daqui a pouco. Tchau.